Oi gente, tudo bem? Vamos lá para a nossa videoaula de hoje. E nesse texto que nós iremos trabalhar, de autoria de Geraldo Eustáquio Moreira, ele tem por título O Processo de Alfabetização e as Contribuições de Emília Ferreiro. Então, o objetivo principal desse texto, do autor, ele quis apresentar as contribuições desta eminente pesquisadora, escritora, sobre o processo de alfabetização e sobre o processo de aquisição da linguagem oral e escrita pelas crianças. Então, contextualizando um pouquinho a Emília Ferreiro, essa pesquisadora contemporânea e latino-americana, ela é argentina e ainda está viva, morando no México, apresentando ainda e desenvolvendo suas pesquisas no Instituto Politécnico do México, de uma universidade mexicana. A Emília Ferreira, ela foi discípula de Piaget, ela foi orientanda de Piaget e ela, por natureza, então ela trouxe, na sua epistemologia teórica, ela trouxe as contribuições de Jean Piaget para os seus ensinamentos enquanto psicogênese, sobre a psicogênese. Então, a Emília Ferreiro, ela traz como uma das grandes contribuições à escola nova, a esse novo olhar educacional, a esse olhar contemporâneo que a educação ela vem se propondo a fazer, que é o combate ao que anteriormente se considerava, como um mecanismo tradicional de educação, onde o aluno ele era visto como um ser com zero participação ou com nenhuma participação no seu próprio processo de ensino-aprendizado. E a Emília Ferreira, ela vem se contrapor, juntamente com outros teóricos, e aqui no Brasil nós vamos ter o próprio Paulo Freire, que vem apresentar a sua nova concepção de educação. E quando a gente fala de alfabetização, a gente vai falar do processo de ler e o processo de escrever. E a Emília Ferreira, ela vai apresentar uma outra concepção, que é a ideia de letramento. Então, letramento e alfabetização são processos similares, porém são processos diferentes, são processos diferenciados, uma vez que você entende o processo de letramento como um processo mais amplo e a alfabetização como um processo de decodificação, como um processo de decodificar. Porque isso tradicionalmente era o que se acreditava ser a alfabetização, um simples processo de decodificar letras, de decodificar números, de replicar, E a Emília Ferreira, ela trouxe a sua contribuição no sentido de que a criança, quando ela chega na escola, ela traz já uma ideia, ela já traz uma vivência, ela já traz uma concepção do que é escrever, porque ela vai ser inserida ou ela vai estar inserida naturalmente em um mundo de palavras, em um mundo de letras, em um mundo onde as pessoas ao entorno dela estão lendo, um mundo onde as pessoas estão vivenciando e compartilhando, esse mundo linguístico. Então, a ideia é que quanto maior for esse contexto estimulador para a criança, mais a criança ela vai ter um enriquecimento no seu processo de alfabetização, no seu processo de letramento e etc. Então, a aquisição e a construção da escrita para a criança, de acordo com os ensinamentos da Emília Ferreiro, vão passar por fases. Então, como ela é piagetiana, a Emília Ferreira ela vai atribuir, o desenvolvimento de fases também para o desenvolvimento da sua escrita, da sua linguagem, na sua linguagem. Então, uma das grandes questões que a Emília Ferreiro coloca para a sua comunidade é que as crianças elas apresentam uma hipótese própria. As crianças elas apresentam uma hipótese própria, uma hipótese, uma reconstrução, e aí nós vamos nos pautar na ideia de construtivismo, e isso de uma maneira muito piagetiana, concebendo a criança como própria autora do seu processo de aprendizado. A construção de cada criança
tem a ver e está totalmente relacionada com a sua vivência, com a vivência que essa criança vai ter nesse mundo da escrita, nesse mundo da palavra, nesse mundo de significados, né? E aí a gente vai ver que o Piaget, ele é um autor interacionista, e aí nós vamos ver uma ideia também de Vygotsky, muito embora hajam algumas discordâncias, mas há mais concordâncias do que discordâncias. Então, quando nós falamos da teoria do Vygotsky, vamos entender como o social vai influenciar nesse processo de leitura e de escrita. Então, a Emília Ferreiro, ela vem iniciar os seus estudos e as suas pesquisas para entender, né, como que existe um processo, e a psicogênese, ela é um processo que passa por fases. Isso é o pressuposto principal da Emília Ferreiro. A criança, ela vai passar por fases, né? Então a criança, ela vai reconstruir para si próprio esse processo de leitura, de escrita. A criança, quando ela chega à escola, ela já traz consigo uma bagagem cultural, ela já tem uma ideia, né, do que é ler, do que é escrever. A criança, ela já tem uma ideia sobre como construir, né, a construção do seu processo lecto-escrito, né? Então, a tradução que antes se pensava que escrever era simplesmente decodificar a fala, isso não está presente na Emília Ferreiro, né? Por quê? Porque para Emília Ferreiro é uma questão de pensamento, você pensar e conseguir decodificar isso através desse sistema construído por nós, pela humanidade. Então, o alfabeto é um sistema linguístico que foi construído por todos e que está em construção ainda. Por exemplo, a todo momento nós estamos vendo reformas, né, no nosso processo no nosso processo alfabético. Então nós vamos ver que é um processo que está em construção ainda. Então, quando nós falamos, por exemplo, desse início dos estudos da Emília Ferreiro, vão ao encontro de tentar combater o que antes se acreditava ser uma tendência, né? Uma tendência formalista, uma tendência moderna, né? Uma tendência formalista moderna, mundialmente difundida pelos americanos, né? E que até hoje, nos dias de hoje, ainda há esses resquícios de que o aluno, ele está ali como mero receptor, ele está ali como mero acumulador e não como construtor do próprio processo de ensino-aprendizado. Então, a Emília Ferreira, ela vem nesse processo, ela vem nessa direção de construir as suas pesquisas pautadas nessa concepção de que o aluno, ele é construtor do seu próprio processo de ensino-aprendizado. Então, a tendência construtivista da educação é o que vai permear, né, o principal pensamento da Emília Ferreiro neste processo de ensino e aprendizado, né? Então, a Emília Ferreiro, juntamente com a sua colaboradora, a Anna Teberoski, ela vai escrever em 1985 o que vem a ser uma das suas principais obras, que é o livro intitulado Psicogênese da Língua Oral e Escrita, que você consegue encontrar aí nas plataformas de busca em PDF, ou então mandando buscar também. Você consegue receber esse livro em casa, nas grandes bibliotecas você consegue encontrar. Então, esse livro é o que vem a ser a referência em termos de entendimento da psicogênese para Emília Ferreiro, tá? Então, nesse livro, ela vai apresentar a sua concepção em torno da psicogênese e o que diz a psicogênese sobre o processo de aquisição da linguagem oral e escrita, tá? Em termos de desenvolvimento infantil. Tá? Então, as suas contribuições para a educação, as contribuições ferreirianas, vamos dizer assim, elas são imensas, elas são inúmeras, tá? Principalmente quando a gente considera o processo de alfabetização. Então, falar de Emília Ferreiro é falar de psicogênese e é falar de alfabetização e é falar de letramento também, como processos ali distintos, muito embora estejam na mesma linha de construção.
Então, falar da Emília Ferreiro, gente, é falar nessa ideia de construção pela criança, nessa ideia de reconstrução pela criança, etc. A Emília Ferreiro também, ela vai pontuar muito bem colocado nos seus ensinamentos, nos seus pressupostos teóricos, que um dos grandes problemas pelo qual a criança não aprende é uma questão metodológica, é uma questão de método, né? O método errado, o método que é utilizado pelas instituições, pelos professores, né? Então ela vai dizer que cada criança segue, é como se cada criança tivesse um método próprio de aprendizado. Então, vai afirmar categoricamente que ler não é apenas decodificar letras, né? Então, eu já fiz esse exercício, eu faço sempre esse exercício. Se você pegar um conjunto de letras e essa letra não ter um significado, o que você vai ler nada mais é do que um som vazio, né? Que nem nos falava Vygotsky. Então, ler está além de decodificar. A leitura, ela perpassa pelo pensamento, né? Então, pensamento e linguagem, novamente retomando aqui as concepções de Vygotsky, de Piaget, é uma questão de pensamento, é uma questão de conceito, né? É uma questão de conceito, uma questão de representação, é uma questão de representar mentalmente a sua vivência, o seu contexto. Então, esse é o grande embate com relação à alfabetização, pessoal. Estar alfabetizado vai além da leitura. Não é somente ler, mas ler e entender o que está lendo, o que está sendo lido, né? É representar internamente o que está sendo lido, o que está sendo ali transcrito, o que está sendo ali decodificado, né? Em termos de fala, de linguagem. Então, a leitura, ela é o que vai ampliar esses horizontes. Então, você proporcionar à criança um ambiente onde você lê, onde você apresenta as letras e apresenta um contexto, isso é um processo que vai facilitar, é uma metodologia que vai buscar construir na criança ou vai fomentar nas crianças esse processo de aquisição da linguagem oral e escrita, pessoal. Lembrando, ler não é somente decodificar letras, mas ler vai além disso. A leitura, ela é um processo conceitual. A leitura é um processo de pensamento, e o pensamento, ele é uma condição, o pensamento é uma característica que é da nossa espécie, né? E o alfabeto é uma condição criada por nós. Então, de que maneira em que processo o alfabeto ele foi criado, né? Ele foi criado no intuito de tentar traduzir uma realidade e tentar traduzir um pensamento, né? Então, a partir do momento em que os primeiros humanos se deram conta que existia uma competência, né? Uma competência linguística, uma competência de oralidade que era exclusiva da nossa espécie, que não era observada e que não é observada em outras espécies, né? Aí vocês podem dizer, professora, mas o papagaio fala, né? Ele fala, mas ele não tem uma linguagem interligada com um pensamento. Ele está meramente reproduzindo ali de modo mecânico, né? Uma fala que não é conectada, que não é uma fala intelectual, que não é uma fala que está ali o presente, que está organizando o pensamento. Então, o papagaio fala por mera repetição, por mero condicionamento. Ele não fala, né? E a fala dele não vai traduzir um pensamento, é diferente, né? Então, isso é uma característica exclusivamente humana, é um processo das nossas funções cognitivas superiores, que faz parte da nossa espécie, é filogeneticamente determinado para a nossa espécie, tá? Falando lá do conceito de filogênese e ontogênese novamente para vocês. Então, falar de Emília Ferreiro é acreditar nestas concepções teóricas que perpassam, logicamente, por Piaget, porque ela era piagetiana, mas também
tem ali as suas contribuições vygotskianianas muito presentes nessa concepção. Então, falar da Emília Ferreiro é falar de um trabalho pedagógico voltado para a capacidade de ensinar aprendendo mediante uma postura reflexiva. Lá estou aqui citando o Schon, né, que está sendo citado pelo autor deste texto, tá? Então, novamente, embora entendamos que não exista ensinar sem aprender, uma vez que o processo ensino-aprendizagem é dialético, né, existe uma troca ali nesse processo, ou seja, uma via de mão dupla, de acordo com Freire, percebemos que o processo de alfabetização pode ser uma oportunidade de recomeçar, de realizar um trabalho pedagógico voltado para a capacidade de ensinar aprendendo, mediante uma postura reflexiva, né? Então, a gente observa nesse sentido uma discussão que vai em torno do processo de troca existente dentro dos contextos educacionais. Hoje nós temos essa clareza. Antes, acreditava-se somente nessa postura rígida do aluno como sendo um banco, aí a gente vai falar da educação bancária, que foi um conceito desenvolvido pelo Paulo Freire, e aí nós vamos acreditar que esse movimento da escola moderna, esse movimento contemporâneo, educacional contemporâneo, né, nós vamos ver que existe muito mais flexibilidade, ainda existem sim pontos bastante rígidos no nosso processo educacional, mas hoje nós vamos ver muito presentes, por exemplo, em várias propostas pedagógicas de vários sistemas educacionais ou de várias secretarias e do próprio Ministério da Educação, você vai ver presente as contribuições destes autores que nós estamos trabalhando aqui nesta disciplina de psicogênese da linguagem oral e escrita. Então, falando desse passeio, né, desde a escola tradicional ao construtivismo, gente, pensem, escola tradicional é essa escola que eu tô falando para vocês, que via o aluno como um mero depósito, que via o aluno como um papel, como uma página em branco, que vê o aluno como sendo não protagonista do seu processo de ensino-aprendizado, e a escola construtivista já vê o aluno totalmente protagonista, já vê o aluno totalmente ator, né, do próprio processo de ensino e aprendizado. E a Emília Ferreira ela vai falar muito disso, desse protagonismo do aluno, do protagonismo da criança, de como ela vai construir e vai reconstruir para ela própria essa ideia de aprendizado, essa ideia de escrita, essa ideia de representação, né, da palavra através da letra, através das palavras, através dos textos. Então pensem, o que é a escrita para nós? Né? A escrita, ela é uma tradução do pensamento, ela é além do que meramente grafar letras. A escrita vai muito além do que representar numa folha, num quadro, em algum mecanismo de registro, o que nós estamos simplesmente só escrevendo. Não, a escrita ela vai além, a escrita ela é um processo de pensamento, a escrita é um processo é um processo interior, é um processo interno, né? Então a escrita vai além do que meramente decodificar letras. É muito importante que vocês pensem, que vocês entendam isso, que a escrita é um processo que vai além de escrever, de grafar as letras num pedaço de papel, tá? A escrita é um processo de pensamento. Quando nós escrevemos num pedaço de papel o que nós estamos pensando, isso é um processo conceitual, é um processo de internalização, né? É um processo que, de acordo com a perspectiva teórica que você vai seguir, ela pode ser tanto endógena quanto exógena, né? Tanto se for Piaget ou Vygotsky, a gente tem que entender quem é que a gente está tentando pensar através de, né? Então, se você está pensando através de Vygotsky, você vai ver que a escrita é um processo que vem de fora para dentro,
né? E se você vai pensar em Piaget, você vai ver que é um processo que de dentro para fora, e aí você tem que pensar e ter cautela quando você for pensar em psicogênese, porque você tem que pensar através de quem ou a partir de quem que você está pensando nesse sentido. E quando a gente está falando de Emília Ferreiro, a gente vai aproximar e vai, obviamente, conectar essa pesquisadora, essa autora ao Piaget por conta da sua história em conjunto com este autor, né? Com este pesquisador, com esse grande teórico da psicologia do desenvolvimento. Tá? Então, pensar na Emília Ferreiro é pensar que esse interacionismo que se traduz em construtivismo no aprendizado e no processo de escrita, segundo a Emília Ferreiro, essa autora ela vai apresentar as fases, né? As fases pelas quais as crianças passam até adquirir esse processo, até dominar esse processo. Então, por exemplo, quem tem já experiência com alfabetização, com educação infantil, já vai poder entender um pouquinho melhor, mas quem não tem, vai logo futuramente vai ter. Ou quem tem criança em casa que gosta de escrever, escreve na parede, escreve no pedaço de papel, escreve no próprio corpo, né? Então, de acordo com a idade da criança, você vai perceber uma qualidade e uma quantidade de letras e de aquisição desse código diferente. Então, por exemplo, a Emília Ferreiro vai dividir em 4 fases, tá? Para que vocês entendam bastante direitinho esse processo. A Emília Ferreira ela vai dividir em 4 fases, tá? A primeira fase é a fase pré-silábica, tá? Na fase pré-silábica, as crianças elas são bem pequenininhas e elas ainda simplesmente rabiscam. É aquela fase em que a criança não consegue relacionar as letras existentes, né, no nosso código linguístico aos sons da língua falada. Ela é a fase pré-silábica. Ela simplesmente vai escrever no mundo dela, no mundo interior dela, o mundo como ela está vendo, né? Ela vai ter uma hipótese de que a escrita ela vai por esse caminho, ela vai por aquele caminho e não vai relacionar letra e som. Isso aí é o que a gente chama de fase pré-silábica, tá? E aí na próxima fase é a fase silábica. Mais ou menos ocorre quando a criança interpreta a letra à sua maneira. Ela acha que o A ele vai por esse caminho, que o B vai por esse caminho. Então ela vai criar uma hipótese particular para a grafia de uma determinada letra, tá? E aí ela vai atribuir um valor de uma sílaba a cada uma das letras. É interessante que nessa fase você pede para a criança escrever papagaio. E aí ela vai escrever uma letra, ou no máximo 2 letras, e vai atribuir, né, um significado desta palavra extensa em um conjunto menor, em um conjunto reduzido, né? Então, quem tem criança, ou quem é alfabetizador daí do grupo, quem está me escutando e já trabalha, já tem uma experiência, vai entender que as crianças que estão lá no início, lá na educação infantil, né, ali no início, na minha época era Jardim 1, Jardim 2, alfabetização, né? Então hoje você tem já umas diferenças, e aí você vê que as crianças que estão ali quando saem da educação, quando sai do maternal, quando sai da educação do jardim da infância, já vai entrar ali num processo de codificação. Então, nessa fase, a criança, nessa fase silábica, vai acontecer a atribuição de valores para partes menores. A próxima fase vai acontecer, e ela vai chamar da próxima fase, na terceira fase, de fase silábico-alfabética. Então, é aquela fase em que a criança mistura a lógica da fase anterior com a identificação de algumas sílabas e, por fim,
né, quando ela vai alcançar a identificação de algumas sílabas, é quando ela vai entrar na última fase lá por, né, de acordo com o que nós temos visto, de acordo com a média das crianças, a próxima fase já vai ser a fase alfabética, que é quando a criança ela já vai dominar, ela já vai identificar, quando a criança já domina letras e sílabas e consegue realizar uma leitura. Então, quando a criança ela realiza a leitura, ela já está na fase alfabética. E aí, o que vai ser comum logo no início dessa fase? Vai ser comum erro ortográfico, vai ser comum grafar algumas letras e algumas palavras de modo errado, ela vai esquecer acentos, ela não vai saber a diferença do SS, ela vai começar ainda a entender. Então, ela já foi alfabetizada, ela consegue realizar a leitura das palavras, mas ela ainda não domina plenamente as regras, as normas gramaticais, ainda ela está nesse processo de amadurecimento. Então, ela vai sair lá da fase pré-silábica, onde ela vai apresentar rabiscos, onde ela vai apresentar garatujas, né? Rabiscos e garatujas pertencem a essa fase. Aí ela vai passar pela fase silábica, que é quando ela vai atribuir um som de uma palavra, ou uma palavra extensa, ela vai reduzir a uma sílaba. Tá? E daí ela vai passar para a silábica alfabética, que é quando ela já vai estar numa transição e vai entrar na próxima fase, que é a fase alfabética, quando ela vai dominar essa linguagem, essa escrita. E aí a Emília Ferreiro, ela fez inúmeros experimentos, tá? Inúmeros experimentos para chegar a essa conclusão da existência dessas fases. Então, ela foi para as escolas, ela estudou crianças de 4 anos, de 5 anos, como vocês vão ver no próximo texto. Então, ela vai replicar alguns experimentos, né, sem saber, inclusive, que foram feitos por Lúria, né, 50 anos atrás, né, voltando no tempo. Então, Lúria, muito antes da Emília Ferreiro, ele já realizava experimentos para tentar entender o desenvolvimento da escrita na criança. E anos depois, a Emília Ferreiro vai reproduzir os textos, vai reproduzir os experimentos com as crianças, como vocês vão ver no próximo texto, que vai comparar os dois autores. E aí vocês vão ver como são equivalentes tanto Lúria e Ferreiro, mas com diferenças bem pontuais. Por exemplo, para Emília Ferreiro, os primeiros rabiscos da criança já é uma escrita. Já vai ser diferente para a Lúria. A Lúria vai ter um outro olhar sobre esse processo inicial, mas isso a gente vai ver no próximo texto, tá? Então, as 4 fases que a Emília Ferreiro vai propor são baseadas nas suas experiências com as crianças que ela visitava nos institutos educacionais, nas escolas, né, lá de onde ela desenvolveu as inúmeras pesquisas dela, a tese de doutorado dela, na qual Piaget, nada menos que Piaget, né, foi o seu orientador. Então, gente, a criança, ela vai recebendo pouco a pouco uma linguagem inteiramente fabricada por outros, né, que está no nosso meio social. Aparece uma criança que reconstrói para si mesmo a linguagem, tomando seletivamente a informação que lhe provê o meio. A criança, ela vai lá, ela vai absorver o que está no meio, no contexto, e ela vai reconstruir internamente essa escrita, essa ideia que ela tem de escrita, essa hipótese que ela tem de escrita. A gente aprenda que a palavra hipótese para Emília Ferreiro é muito importante. É muito importante vocês entenderem essa questão da Emília Ferreiro e da relação que ela tem com esse olhar sobre o desenvolvimento infantil, esse olhar sobre o processo de ensino da linguagem oral e escrita. É muito interessante como ela foi construindo, né? Hoje ela já está bem velhinha, mas ela está ainda
produzindo e está ainda. Até um tempo desse ela dava palestras e tudo, mas a ideia de Emília Ferreiro para a pedagogia, gente, é fundamental. Vocês entenderem as contribuições dessa eminente autora, assim como Piaget e Vygotsky, que são importantes, assim como Luria e assim como tantos outros são importantes para a formação de vocês, para a formação do pedagogo, para a formação do educador, de modo geral. Então, o resultado dos ensinamentos da Emília Ferreiro vão reproduzir o esforço dessa autora em apresentar uma nova ideia de alfabetização, de letramento, uma nova ideia do que é o fazer pedagógico, do fazer pedagógico, né? O processo de olhar a criança como autora do seu aprendizado, olhar a criança através de um olhar construtivista, ela interagindo no meio e trocando com esse meio, né? Nesse processo dialético. Entendam o conceito de dialética, né? Vocês já devem ter estudado isso, então reforcem esses conceitos porque eles são basilares dentro do que nós estamos discutindo aqui, tá? Então, novamente, relembrando, Emília Ferreiro, ela vai propor 4 fases: a fase pré-silábica, a fase silábica, a fase silábico-alfabética e a fase alfabética, tá? Isso tudo, gente, respeitando a idade cronológica de cada uma, de acordo com aquelas fases, aqueles estágios que o Piaget vai propor, tá? O estágio sensório-motor, pré-operatório, operatório concreto e operatório formal, cada uma ali, tá? Tendo uma característica própria. Mas, por exemplo, na fase alfabética, quando a gente está considerando a criança, tá? Na fase alfabética, a gente vai passar ali a entender como sendo a segunda fase do desenvolvimento a partir de Piaget, tá? Lá no processo pré-operatório é quando a criança ela vai entrar na fase alfabética. Vamos se ligar aí nesse processo, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui para falar deste texto, tá? A Emília Ferreira ela vai apresentar um conceito que não é tão comum de se ouvir e de se ver, que é o conceito de iletrismo. Vocês já ouviram falar em iletrismo? Não? O que seria o iletrismo segundo a Emília Ferreiro? É o novo nome dado àqueles que a escola básica não assegurou a prática cotidiana da leitura, o prazer de ler, né? Então, se a gente for pensar no contexto do que a Emília Ferreira apresentou em termos de letramento, o iletrismo é o oposto, é o contrário desse movimento, tá? Então, iletrismo é o não acesso à leitura, o não acesso a esse mundo lecto, né? O não acesso a condições que possam proporcionar ao pobre, aos pobres, né? As pessoas pobres. Eu vou falar bem enfaticamente isso porque o iletrismo, segundo o que é colocado aqui, é uma forma de imposição da questão social, da questão econômica mesmo, né? É como se só os ricos da sociedade tivessem acesso à escola, tivessem acesso a livros, tivessem acesso a esse mundo de palavras, a esse mundo de informação, né? Então, o iletrismo ele vai no contrafluxo desse processo, tá? Então, para finalizar, de acordo com o autor, concordando com Emília Ferreiro, entendemos que o processo de alfabetização deve proporcionar situações nas quais os alunos sejam colocados em contato com as práticas sociais de leitura e de escrita, onde o professor que lida com a alfabetização prioritariamente conheça a psicogênese da língua escrita para entender a forma e o processo pelos quais a criança se apropria de ler e de escrever, gente. Então, psicogênese
é esse processo de aquisição, tá? De aquisição, ou seja, de retomada, de tomada para si, de construção, de início do processo, né, da leitura e da escrita, do processo de ler e de escrever, tá? Então, compartilhar as ideias da Emília Ferreiro é acreditar na ideia que a criança, ela é autora, ela é autora do seu processo, ela é protagonista, tá, do seu processo de ensino e aprendizado. Então, é considerar isso para poder entender, para começar, né, gente, começar a entender quem foi a Emília Ferreiro. E aí eu dou como sugestão que vocês façam uma pesquisa melhor sobre a Emília Ferreiro, como é que se deu isso, como que está hoje, para que vocês possam entender essa brilhante autora que faz parte do nosso aprendizado, das nossas grandes fontes sobre o processo da psicogênese da linguagem oral e escrita, tá bom? Então vamos iniciar os nossos estudos sobre a Emília Ferreiro, que é proeminente nessa área e nos proporciona um olhar tão contemporâneo, né, sobre a psicogênese da linguagem oral e escrita, tá bom, gente? Um abraço.